Denilson neles com Denilson Show! Salve! Rapaz, dois meses depois, rapaz, voltou, homem! Voltei. E aí, Neg, beleza? Semaninha. Uma semaninha mais rápida essa semaninha, hein? Pior, né? Quando passa rápido assim, né? Ah, meu Deus, já acabou. Pra quem vai é uma semana, né? Boa tarde, e tem que ouvir isso. Neg, a Débora falou assim, vou pegar o feriado. Já passou o feriado. Passa muito rápido, né? Passa Não, assim, e eu volto com 3-1, cara. Volta com 3. Ah, não, mas, pô, pro Flamengo, pô. Pro Flamengo, pro Palmeiras, não, 4x0. não, não sei quem. Que a gente vai ganhar? O Flamengo, Ineg. Boa tarde, Ineg. Bem-vindo de volta. Muito Fábio, agradecido. uma ótima tarde. Boa tarde. Ouvinte Band News FM, Debrinha. Boa tarde. O Flamengo vai vencer muitos jogos em casa. E quando o São Paulo é um time que tá... São Paulo é um time em amadurecimento, é um time muito jovem ainda. E ontem ficou muito claro o comportamento desses jogadores mais jovens no Maracanã, casa cheia. A torcida do Flamengo, mais uma vez, fazendo uma festa muito bonita. Isso que é legal, torcedor flamenguista. É esse tipo de incentivo, ou até menos de vaias, que não foi o caso, mas é assim, é lá no estádio. Jogadores vão sentir a pressão, até mais do que você ir num centro de treinamento, ou um grupinho decidirem ir lá no centro de treinamento pressionar. É muito pior pro atleta de futebol entrar num campo, num jogo oficial, e tá lá, sei lá, 30, 40, 50, 60 mil pessoas vaiando o time, do que um grupinho lá de 10, 20 meter uma pressão nos jogadores. Os jogadores sentem mais, pelo menos na minha opinião, sentem mais essas vaias no estádio do que propriamente numa pressão no centro de treinamento. Mas o Flamengo ontem, comandado obviamente pelo Paulo Souza, tá começando a mostrar o futebol que encantou lá em 2019, 2020, enfim, um time do meio de campo pra frente muito competitivo, não guarda a posição, o Gabigol voltando a marcar gols e além dos gols, nesse caso do gol, e jogando bem fora da área. O Arrascaeta, pra mim, é o único jogador desse meio de campo à frente que não oscilou, continua mantendo uma regularidade de futebol, porque o Bruno Henrique, não sei o que tá acontecendo, não sei qual que é o problema clínico dele, porque ele não consegue ter uma sequência de jogos, então ele depende muito do condicionamento físico dele, mas quando joga consegue fazer bons jogos, consegue marcar gol, ser decisivo. Esse João Gomes do Flamengo é uma grata surpresa, cada dia que passa tá mais maduro, tá tendo melhor leitura de jogo. E o que faltou pro São Paulo? São Paulo é um time muito jovem. Gostei do Lázaro ontem também. O Lázaro que no jogo aberto de sexta-feira, a Renata tinha me perguntado qual seria a opção dele. Ela até citou ali o Pedro para entrar e o Marinho. E eu falei pra ela, eu acho que ele vai de Lázaro, porque nos últimos jogos, na ausência do Bruno Henrique, ele tava colocando o Lázaro. Era a primeira opção dele. Então eu imaginei, acabou sendo concretizado, participou ali do primeiro gol. E aí, Ineg, você que gosta e acompanha o São Paulo, esse primeiro gol mostra, pra mim, muito claro, a imaturidade dos jogadores. Desde a origem ali do passe do Wellington pro meio de campo, o Nestor que tava de costas, faltou uma movimentação do Igor Gomes, só pra meio que tentar pro ouvinte imaginar. O Wellington, quando recebe a bola do lado esquerdo, na posição dele, na lateral esquerda, se ele olha pra frente e o Igor Gomes faz a movimentação pro lado esquerdo, dando profundidade pro Wellington, o Wellington tocaria essa bola no Igor Gomes, na paralela. Ele tocou na diagonal pra um jogador que tava de costas sendo pressionado. Aí perde a bola, rapidamente os caras saíram na cara do gol. Mas a gente já falou disso sobre o São Paulo. É um time que não tem muita profundidade. Não tem muita falta no time. Mas, sim. A torcida, tenho visto o torcedor de São Paulo aí nervoso. Mas não dá, perdeu do Flamengo agora. Tava dando uma olhada. Nos últimos 19 jogos do São Paulo perdeu 3. 2 vezes pro Palmeiras e 1 pro Flamengo. Tudo bem que foi uma sapecada pro Palmeiras. Sim. Mas foram 3 derrotas para os 2 times superiores. E tava falando no começo que o Flamengo vai ganhar vários jogos jogando no Maracanã e dessa forma que tem jogado. Então, assim, eu acho que quando o Rogério Ceni, que é um cara muito estudioso e ele planeja muito bem ali o que vai ser a temporada do São Paulo, tanto é que o São Paulo agora tem os 3 próximos confrontos do São Paulo, Copa do Brasil, Brasileiro e aí Sul-Americana, né? O Jorge Wilstermann, no último jogo nessa sequência de 3. Tem um Bragantino nesse meio aí, que é um jogo difícil, que o Bragantino tá vivendo um momento interessante. E o Juventude lá é difícil jogar lá. É um jogo complicado pro São Paulo. Então quando o Rogério Ceni vem e olha ali a classificação, os próximos jogos, assim, óbvio que o time nunca entra em campo pra perder, mas não era um resultado, assim, eu não vou jogar no Maracanã pra vencer e vou ficar me expondo. Tanto é que o São Paulo não se expôs. Em algum momento teve a bola, em algum momento
causou uma certa dificuldade, mas no primeiro tempo só teve o gol do Caleri. Foi o único lance que o São Paulo chegou no gol. Então é uma matemática que o São Paulo não coloca 3 pontos no Maracanã. Pode colocar 1 nessa matemática. Coloca 3 pontos no jogo jogando contra o Bragantino no Morumbi. Aí você coloca a matemática ali de 3 pontos. Então o Rogério Ceni sabe fazer essa matemática. Então eu acho que era uma conta que o Rogério Ceni já esperava não, nesse caso, somar 3 pontos. Mas é um time em formação. É um time que está ainda amadurecendo. Eu acho que esse tipo de situação favorece o São Paulo para ganhar mais corpo. Esse tipo de tomada de decisões de jogadores mais jovens. Também ao decorrer do campeonato eles vão aprendendo. O gol do Isla, que foi o segundo gol, para terminar aqui o comentário de São Paulo e Flamengo. O Wellington foi driblado com muita facilidade. Se ele tem um pouquinho mais de experiência, ele para. Ele vai na velocidade para tampar o cruzamento, mas ele para esperando o corte. Então ele foi de uma forma tão exacerbada ali, que o Isla não teve nem dificuldade em driblar e depois fez um golaço. O Palmeiras sim que teve dificuldade contra o Goiás. Aí você acende na minha opinião, uma luz de alerta aí. São muitos jogos, e aí não é só o Palmeiras, são vários clubes que estão sofrendo com essa sequência, mas o rendimento tá deixando a desejar, pelo menos nesse início de Campeonato Brasileiro. Nossa, Denilson, o Palmeiras tá ganhando tudo, o Palmeiras não sei o quê. E concordo, mas é um alerta para um time que vinha numa batida tão boa, tão positiva, você tropeçar 2 vezes num Campeonato Brasileiro que é tão difícil, que é tão apertado, e é uma competição que o Abel individualmente ainda não tem, né? Já tem a Libertadores, já tem a Copa do Brasil, enfim. É uma competição que ainda o Abel não tem. E eu acho que o Palmeiras tem que começar a olhar com um pouquinho mais de carinho para esse início de Campeonato Brasileiro. E temos 2 líderes, Corinthians e Galo. Corinthians e Galo. Corinthians desde 2018 não era líder de um Campeonato Brasileiro. Líder e venceu bem o Avaí. E aí vale o comentário, ouvintes Band News FM, Débora, o Ineg, enfim, de que são esses tipos de jogos que o time grande, nesse caso, né, com todo respeito ao Avaí, precisa ter os 3 pontos. Para não chegar lá na frente e falar, caramba, lembra aquele jogo na Arena, lá na Neoquímica, aquele empate contra o Avaí, aquela derrota contra o Avaí, não deixou a gente entrar numa classificação para Libertadores. Então o Corinthians fez a lição de casa, atropelou o Avaí. O Avaí até teve algumas oportunidades que o Cássio foi bem na defesa, e mais uma vez, mesmo comentário que eu fiz aqui em relação ao comportamento do torcedor do flamenguista, um jogo à noite contra o Avaí, mais uma vez com todo respeito ao Avaí, não tem toda essa repercussão. Você vê uma arena lotada, você vê a Neoquímica lotada, então parabéns ao torcedor do Corinthians, esse tipo de incentivo que é bacana pro jogador. E o Corinthians fez um bom jogo com destaque, na minha opinião, não só dos 3 gols do Roger Guedes, mostra personalidade, porque ele fala pro treinador, eu quero jogar aqui, e aí vai dar a resposta, e o Duqueiroz, que pra mim fez um dos melhores jogos dele com a camiseta do Corinthians. Muito bem. Dito isso, essa semana tem Copa do Brasil, né? Essa semana Copa do Brasil. E são tantos jogos, são tantas competições que às vezes a gente se perde um pouquinho, né? Eu também. Perde um pouquinho, né? Não, se perde um pouquinho. Peraí, vai ter o que essa semana, né? É o quê? Exatamente. Mas essa semana é semana de Copa do Brasil, semana passada foi de Libertadores. E daqui a pouco vem semana de Sul-Americana. É isso aí. Valeu, vamos Band News FM. Beijos. Denilson Neles com o Denilson Deixa eu falar Show. uma coisinha que eu achei bem legal. Esse final de semana eu fui fazer um passeio com a minha filha, com umas amigas da minha filha. Encontrei um garoto que eu esqueci o nome dele. Ele me abordou no Cidade Jardim, devia ter uns 13, 14 anos. E ele falou que ouve a minha coluna de Denilson Neles de manhã indo pro colégio. Que legal. Obrigado, hein? Obrigado aí as criançadas aí que tá acompanhando a coluna do Denilson Show. Denilson Neles. Tá legal. bom? Um beijo, tchau, boa semana. Denilson. Valeu. Denilson Neles com o Denilson Show. Valeu!